Então, boa noite para a aula de hoje. Então, nosso quinto encontro aqui já de estudos da tradução e interpretação. A gente vai fazer uma atividade comparativa de tradução, né? A gente vai analisar duas traduções, né? E perceber ali, então, que escolhas os tradutores fizeram, né? Para se aproximar ou, enfim, para passar a sua visão de texto, né? Passar essa linguagem do objeto traduzido ali na sua tradução, certo? Então, a proposta de hoje é fazer essa comparação de duas traduções do mesmo texto original, ou seja, do mesmo texto fonte, tá? E a gente começar a reconhecer aquilo que a gente viu nas aulas passadas, né? De escolhas interpretativas, de contextualizações, né? Que no fundo, a tradução é um projeto de leitura crítica, né? Além da sua transposição de códigos, tá certo? Então, vou compartilhar a tela aqui para a gente acompanhar melhor, então, a atividade de hoje. Então, hoje eu escolhi o texto Le Corbeau e Le Renard, né? É uma fábula do Jean de La Fontaine, e a gente vai, então, analisar o texto original do La Fontaine, né? A tradução do Enguel de Oliveira, ou Miguel de Oliveira, não sei exato como diz, né? E a tradução do Luiz Gonzaga Fleury, ou Fleury, tá certo? Uma vai ser um pouco mais atual, né, talvez, e a outra um pouco mais antiga. E a gente vai ver como as diferentes leituras do texto-fonte impactam, né, na forma de traduzir, certo? Então, a princípio da tradução, né, pegando o texto-fonte, também é um projeto de pesquisa, certo? A tradução, no caso, principalmente dos textos literários, também é um projeto de pesquisa, né? É preciso reconhecer o autor, reconhecer o estilo literário do autor, reconhecer o seu contexto social, né? As suas outras obras, tá? Para a gente poder penetrar, de fato, né, naquele universo literário e fazer, então, as melhores escolhas no momento da tradução, certo? Então, por isso, saber mais sobre o La Fontaine, saber onde, né, ele está colocado dentro do cenário literário francês e como ele se articula, quais são suas principais obras, né, além daquela que é o objeto da tradução, é fundamental para a gente poder fazer escolhas relevantes, fazer escolhas importantes na hora de definir, né, o nosso o nosso projeto de tradução, certo? Então, o que a gente tem aqui do La Fontaine, que a gente pode partir de princípio também, já fez aqui um recorte, né? Principalmente para as obras das fábulas, certo? Mas dando um contexto maior, uma amplidão maior para esse autor. Então, é um poeta do século XVII, tá certo? Então, ele está ali essencialmente no classicismo francês, certo? Mas já num período avançado do classicismo, que já está dialogando com outras vertentes, mas que ainda mantém muito da estrutura do classicismo francês, certo? Então, vai ter autores ali do qual ele compartilha, do qual ele está junto, do qual ele se articula, né? Que é o Molière, que é o Racine, tá certo? Então, tudo aquilo que pode se aplicar também aos textos, e aí os gêneros textuais do Racine, no caso, e do Molière no teatro, né? A gente pode encontrar aqui ressonâncias desses estilos no La Fontaine, tá certo? Então, ele vai seguir esses princípios de clareza, ordem, razão e a imitação dos clássicos, tá? Para isso que é possível, a imitação, né? Aqui, principalmente no caso das fábulas de Esopo,
e Fedro, tá? Então, do escritor grego e do escritor latino, sobretudo para as fábulas, ou seja, já vem com essa remontagem das tradições clássicas, né? Primeiramente da grego, depois da latina, tá certo? Mas aqui ele já atua com mais liberdade formal e criativa, e principalmente é isso que a gente vai ver aqui, por exemplo, no texto selecionado, das fábulas, tá certo? Então, a gente não vai ter a mesma estrutura, por exemplo, dos textos antigos, nem a mesma convicção, vamos assim dizer, dos textos antigos. A gente vai ter um classicismo, a gente vai ter uma modalização maior. Boa noite, Letícia. Tudo bem? Já vamos acompanhando aqui, tá? Então, o que a gente tem, então, do La Fontaine de particularidade, ou seja, do seu estilo próprio, dentro, então, do, do classicismo francês, tá? Então, como eu disse, ele não vai se prender às regras mais exigentes das formas clássicas, né? Ele aqui vai preferir o agradável, vai preferir um tom mais suave, mais gracioso mesmo, falando, né? Ele até diz isso, depois a gente vai retomar, né? A respeito desse agradável e da utilidade também, tá? O uso do verso livre, já também, então a gente vai ter versos com métricas diferentes. Não é uma preocupação que a gente vai ter agora, tá? A gente vai ter um momento depois para falar também sobre tradução poética e como funciona a fonética e a tradução desses termos, tá? Mas a gente já vai poder verificar uma certa métrica, mais uma irregularidade, então, nessa métrica. Então, ele vai usar versos de 10 sílabas, versos de 8, versos de 7 sílabas. Aí ele não vai ter uma rigorosidade quanto a essa padronização estrutural dos versos, mas a gente vai poder notar ali que há uma tentativa é, de assimilação, né, desse tipo de estrutura. Tá? Então, por fim, ele tem esse estilo híbrido. Né? Então, ele vai pegar o cunho filosófico, principalmente desses textos fabulescos, né, de Esopo e de Fedro, né, mas ele vai adicionar a poesia para dar mais leveza, tá certo? E mais penetração mesmo, também, né? Para atingir mais público, para tornar a leitura mais agradável, mais do que uma lição, vamos assim dizer, tá certo? Outro ponto aí, já como ele está conversando, já com o iluminismo que está apontando aí para o futuro já, né? Vai ter muita ironia, vai ter muita sátira, também vai ter muita crítica também ao estado social que ele se encontra. Tá? Isso é importante, porque quando a gente for fazer a leitura do texto, a gente vai reconhecer essas marcas e isso vão definir para nós a leitura e, portanto, a tradução que a gente vai fazer desses textos. Tá bom? Então, o que a gente tem das fábulas, então, em si? Né? A gente vai ter esse tom de instruir divertindo, tá? Então, a moral, né, só é eficaz se ela for agradável, ou seja, se ela for assimilada de uma maneira prazerosa, tá? Então, ele também quer para o seu texto, né, mais do que a informação, vamos dizer, que está ali, né, ele também quer uma espécie de ludicidade, né, na hora da leitura. E isso a gente também vai ter que entregar ao estilo da tradução, tá certo? Então, ele tem lá como inspiração Esopo e Fedro, que a gente também não pode se desconectar totalmente, porque, então, sendo, né, uma tradução daquilo que a gente quer transparecer, né, do La Fontaine, a gente tem que entender que tipo de mentalidade tem esse autor. Né? A gente viu isso nas aulas passadas, que mais que traduzir o texto, a gente muitas vezes tem que ser fiel também à ideia, a ideia do texto, aquilo que a gente discutiu sobre o texto original, o texto que está na cabeça do autor, o texto que a gente tem diante de nós, né? Então, a gente também tem que
considerar isso na hora da tradução, tá certo? Aqui é um aspecto das fábulas, que é o texto que a gente vai analisar, né? Que é a humanização dos animais, para construir esses arquétipos. Então, assim, a gente tem que reconhecer quem são esses personagens e o porquê que eles estão ali antropoformizados daquela forma, né? Isso também vai se revelar na hora das escolhas, tá? E a escrita, que é, como já tinha dito aqui, né? Essa forma de representação da sociedade, né? Então, mais do que um texto que hoje a gente tem das fábulas como contos de fadas para crianças, né? Na verdade, elas são críticas, né? Mordazes, muitas vezes. Então, o tom, né? Da tradução também tem que seguir essas premissas, tá certo? E também ter esse atendimento aos públicos aqui, né? Ou seja, tanto para o camponês quanto para o cortesão, ou seja, tanto para uma leitura de um leitor com mais sofisticação, né, vocabulário, enfim, quanto para alguém com uma leitura mais simplificada, tá bom? Então, o que que a gente pega, então, para hoje? Como que a gente contextualiza esse autor hoje, tá? Então, a gente vai ter aqui temas que vão aparecer muito para a gente, tá? Que é poder, vaidade, justiça, né? Desigualdade, né? São temas que estavam se formulando no século XVII ali, faziam ser muito presentes no pensamento e na obra do La Fontaine. Então, são esses aspectos que talvez a gente tenha que exacerbar na hora da tradução, fazer com que eles se revelem ali, tá? Então, também deixar tons de ironia, de ambiguidade, tá? Esse tom reflexivo, tá? Na fábula. Então, por isso que a moral vai ser, muitas vezes, discutível, tá bom? Ali na hora do texto, e a gente tem que dar essa imprecisão, dar essa vacuidade para o sentido do texto, tá? Então, quais são os valores que a gente vai ter que defender dentro desse texto, ou seja, desse estilo que a gente está querendo reproduzir do autor? Então, o poético, o filosófico e o político. Então, são esses três eixos dentro do texto que a gente vai priorizar na hora de tentar fazer essa tradução, tá certo? E é isso que a gente vai fazer aqui para pensar em ética, para pensar em linguagem também, tá? Então, a gente tem as fábulas escolhidas aqui, né, pelo La Fontaine. La Fontaine, nessa obra, ele deixa uma orientação que é de muito valor para os tradutores e para quem quer entender melhor essa obra, que é um prefácio. Tá? Dentro desse prefácio, ele vai estar ali apontando aqueles três eixos que a gente considerou: poética, filosofia e... Qual é o outro mesmo? Poética, filosofia e política. Isso. São esses três, então. Então, ele começa já falando sobre a poesia e o do porquê ele pegou os textos, tanto de Êxodo e Fedro, e transformou em versos, tá certo? Então, esse é uma marca principal, né, daquilo que ele considerou o seu desafio nessa empreitada tradutória. Aliás, esse desafio nessa empreitada criativa, né? Então, esse é um ponto que ele defende lá e depois a gente vai ter que sustentar aqui. Então, a forma poética, as sílabas poéticas, as rimas, né? O tom poético tem que ser preservado nesse texto. Outro ponto, o filosófico, é que ele fala, né, dos textos de Êxodo e Fedro, e fala que lá há um cunho filosófico, que há muitas também dessas fábulas que são autorais, ou seriam de autoria de Sócrates, né? E como Sócrates tinha visto essa fábula, como Platão também, né, acabou escolhendo mais Esopo do que Homero, no sentido da sua constituição da República, ou então ele
ele prevalece sobre esse sentido do cunho, de uma certa forma, teleológico, então, da fábula, ou seja, do seu propósito racional, do seu propósito reflexivo. Então, isso também é um ponto importante na hora de fazer a tradução. O político é, sobretudo, sobre o seu contexto social, certo? A gente está vivendo aqui um momento de grande ebulição política na França, né, com os reis, com o monarquismo absolutista, tá? E as efervescências de possibilidades políticas do qual ele quer denunciar, do qual ele quer fazer crítica, tá? Quem tiver oportunidade, aqui eu estou trazendo esse resumo, mas quem tiver oportunidade, tiver interesse, quiser ler, né, o prefácio que o próprio La Fontaine faz para as suas fábulas, é muito interessante para penetrar nessa obra, para compreender melhor, né? Ele fala sobre a perspectiva didático-pedagógica das suas fábulas, ou seja, que é para atender, que é para ser um tipo de assimilação de conhecimento, mas com graça, com leveza, né? Ele fala isso, fala, né, principalmente para as crianças também, né, de como esse ensino tem que ser dado, né, faz comparações, então, ali de amamentação, por exemplo, né, como as crianças têm que se nutrir, então, tem que ser com graça, tem que ser com leveza, você não pode inserir alimentos muito, muito difíceis, né, de digestão, então, ele também vai falar sobre isso, né, na sua constituição das suas fábulas, ou seja, tem que ser leve, tem que ser gracioso, a pessoa tem que conseguir internalizar aquilo, certo? Ao mesmo tempo, a gente não pode fugir, nessa tradução, dos aspectos formais do classicismo francês, do seu tipo de linguagem, tá certo? Onde esse texto circulava, né? Lembrando que a alfabetização nesse tempo era muito escassa, então eram os salões, né? Eram a corte, eram esses tipos de circuitos e esses tipos de leitores, né? Que tinham acesso a essa obra. Então a linguagem também vai se endereçar a eles, tá certo? Trouxe aqui então, né? Qual é o texto que a gente vai olhar para as traduções e verificar, então, suas escolhas, tá? Que é Le Corbeau e Le Renard. Aqui tem só uma imagem para a gente poder visualizar, então, né? O texto original do La Fontaine, tá certo? Então, vamos lá direto, tá? Para a tradução. Só dando uma olhada, então, aqui, não sei se vocês conhecem, então, a fábula, mas é importante também saber a historinha, né? Então, a historinha é que tem o corvo, está em cima de uma árvore, com um pedaço de queijo na boca, né? Chega a raposa, passa uma conversa, né, no corvo, o corvo deixa o queijo cair, né? E a raposa vai, então, e pega o queijo e o corvo fica sem nada, certo? Então, partindo dessa premissa, dessa história, certo? Que é importante também a gente fazer seleções do que a gente vai escolher, né? Lembrando que a gente está fazendo aqui uma tradução, estou pensando em fazer uma tradução, né? A gente, aliás, olhar traduções, né? E não adaptações, tá? A gente vai ver muita adaptação dessa fábula, que são adaptações enquanto juvenis, né? Então, a gente tem praticamente uma transfiguração total, né, principalmente da estrutura, né, dos versos, da rima. Então, aqui é uma tradução, então, mais formal, vamos assim dizer, né, do que uma adaptação, né? Então, manter esses registros também narrativos, porque se trata de uma narrativa feita em versos, né, das escolhas que a gente vai fazer, né? Onde a gente vai colocar as informações, né? Então, as informações vão se seguir de acordo com o texto original, por isso que não é uma datação, é uma tradução, tá certo? Do texto original. Então, peguei essa primeira tradução, tá? Que é a do Fleury, tá certo? Ele é um escritor, tradutor ali do final do século XIX, isso, 1880, por ali, começo do século XX, tá? Então,
ele também está ambientado num outro recorte histórico, numa outra leitura, né, de moralidade, principalmente sobre essas obras clássicas francesas. Ainda o modelo francês era muito importante, muito celebrado, tá certo? Então, a gente vai perceber algumas escolhas aqui que ele fez, tá vendo? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer uma leitura verso a verso para a gente perceber essas escolhas, tá certo? Então, estamos lá no primeiro verso. Maître Corbeau sur un arbre perché, né? Então, ele traduziu. O senhor mestre Corvo em um galho pousado, tá? Então, ali está só como maître, ele introduziu esse senhor, né? Porque só o mestre corvo talvez não estaria o tom, né, que ele quer, e essa ideia da antropoformização dos animais, né, dando aos animais uns títulos, né, de tratamento ali, né, para que os animais fossem reconhecidos logo de cara dentro desse cenário. Né? Depois eles vão falar, obviamente, a gente vai perceber mais. Mas, a princípio, a gente já se insere no texto fazendo esse reconhecimento. Tá? A gente vai perceber, então, outras mudanças também. Então, tenemos un bec, un fromage. Né? Então, uma tradução ao pé da letra seria: tinha em seu bico um queijo. Né? Então, aqui a gente vai ter a escolha do autor, né, de dar uma linguagem mais poética, então, para esse verso, vamos assim dizer, tá? Tem uma adaptação também para as rimas, tá certo? Então, ele traduz por: no bico tinha preso um queijo apetitoso. Então, ele põe aqui o apetitoso, que não aparece no texto original, tá certo? Para fazer a rima, para dar mais estilo ao texto poético, tá certo? Então, é uma tradução no qual não é estritamente formal, no sentido de respeitar a transposição, mas ele respeita o sentido poético do texto, né? Que é uma prevalecência do qual a gente percebeu que para o La Fontaine é muito importante, tá certo? Então, continuando lá. Maître Renard par l'odeur alléchée, né? Então, sendo atraída, né, aí pelo manjar cheiroso, tá? Aqui a gente tem a perda de uma informação, né? A gente não sabe necessariamente quem está sendo atraído, porque não foi introduzido aqui, né? Quem é esse personagem, que é a raposa, né? Maître Renard, né? Então, sendo atraída pelo manjar cheiroso, diz-lhe mestra raposa, agora sim, né? Ou seja, uma inversão sintática aqui também, que ele deixou mais menos direta, mas também evitando os queísmos, né? Assim dizer, né? Que seria a mestra raposa, que atraída pelo manjar cheiroso, teria dito, né? Então adocicado, diz então adocicado, para perder essa conexão do que ali, né? E dar uma estrutura mais poética também dos versos e da independência dos versos, ele faz essa inversão, né? E deixa ali ainda a autonomia do verso, tá certo? Ou seja, cada verso tem que ser sentido, apreciado cada um isoladamente, tá certo? Então, sendo atraída pelo manjar cheiroso, também a gente tem aqui manjar cheiroso, que é uma tradução livre, né? Porque o que a gente tem ali no original é simplesmente o, um cheiro seduzido pelo cheiro, né? Seduzido pelo odor, vamos dizer, mas o odor não é essa remetência que a gente quer, né? Aí a gente tem aqui: lhe disse, né? Disse-lhe mestre raposa em tom adocicado, né? Enquanto a gente tem lá
o tonto, né? O tonto que seria algo como o tilintar, como o tinir, né? Esse som metálico, né? Que aí a gente teria outras possibilidades de tradução mais formais, mais rigorosas, mas que para nós não simbolizaria nada, né? Então, tom adocicado, fala macia, né? Uma voz doce, né? Acho que faz mais sentido com o sentido do texto aqui, com o objetivo da fábula, tá? E daí ele continua. Bonjour, monsieur de Corbeau, né? Bom dia, mestre Corvo, meu senhor. Né? Ele mantém aqui certos aspectos, como bonjour, mestre Corvo, mas aqui ele troca, né? Para também ter a rima logo depois, tá certo? Então, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, tá? Então, aqui ele troca completamente, né? Que bonito sois, aí está igual lá, né? Que vous êtes joli, né? Mas o outro, ele fala, que penas, que esplendor, né? Enquanto no outro seria uma coisa de tipo, que bonito me pareceis, né? Uma tradução mais ao pé da letra. Mas aqui ele troca por conta da rima, né? E por conta também é, do léxico, né? A gente voltando lá no La Fontaine, percebendo o seu contexto palaciano, né? Houve aqui um emprego então do esplendor que talvez participasse desse campo lexical do qual o tradutor tem que fazer remetência, tá certo? Então, lá, continua, sem mentir, né? Ou seja, sans mentir, se votre ramage se rapporte à votre plumage, né? Palavra, que se a voz tendes labiosa, né? Quanto vossa plumagem é vistosa, né? Então, aqui ele também faz opções, né? Não é um pé da letra, mas ele fala que, enquanto a gente tem no original, que, olha, sem mentir, se o vosso gorjeio, se o vosso canto, né, se iguala à vossa plumagem, poderia ser uma tradução ao pé da letra, né, ele prefere por, olha, se você tem a voz maviosa quanto a vossa plumagem é vistosa, mantém-se a rima, mantém-se a ideia, dá novamente esse tom das palavras, das escolhas das palavras palacianas, vamos assim dizer, ou de um rebuscamento de linguagem, né? E no verso seguinte, vous êtes le phénix des eaux des ébouas. Então, sois a fênix, ó sim, das florestas daqui, né? Enquanto a gente tem ali, vous êtes le phénix, né? Então, você é a fênix, eu sou a fênix dos habitantes desse bosque, né? E aqui ele troca por florestas daqui, tá certo? Então, a gente tem ali a continuação, então, né? Assemo le corbeaux ne sont pas de joaillier. Ou seja, de orgulho, o corvo, então, não coube mais em si. Aqui, a gente vai ter uma tradução que há uma figura de linguagem que pode ser entendida como uma espécie de ironia, né, na construção, e principalmente no classicismo francês. A gente não tem uma equivalência no português, que é o litote, né, que seria uma espécie de ironia, né, quando a gente afirma alguma coisa dizendo o seu contrário, né? E aqui seria quase como, tipo, o corvo quase não se sente feliz, né? Quer dizer, tem uma ironia implícita, ou seja, ele se sente muito feliz, né? Mas se a gente fosse fazer a tradução ao pé da letra, né, que é o nesse som pas de joie, né? Ou seja, não se sente alegria, não se sente feliz, não se sente alegre, né? A gente teria uma subversão total do sentido, que não essa é a ideia que a gente quer passar. Então, o tradutor escolhe uma outra forma, né?
De orgulho, o corvo, então, nem se coube mais em si, tá certo? Ou seja, passou essa ideia de plenitude, vamos dizer assim, e de envaidecimento, né, que o corvo teve, diferente desse tipo de construção, né, mais irônica, do tipo, olha, né, quando a gente tem aqui em português, ela não é feia, né, ou seja, ela é bonita, né, então a gente tem esse tipo de construção que o tradutor preferiu dar uma outra roupagem, tá certo? Né? E pour montrer sa belle voix, né? E para além da voz mostrar, tem aqui bem próximo, né? Il ouvre un large bec, laissez tomber sa poignée, né? Aí a gente tem aqui o descerra o bico e assim deixa o queijo escapar, tá? Eu vou lendo mais agora, então, os versos para a gente ir sentindo, né? Principalmente a tônica, né? Da expressão do La Fontaine e a tradução a gente já vai percebendo, então, né? Essas diferenças, tá? Então, Le Renard sont saisis e dit, mon bon monsieur, né? Então, a raposa agarrou e disse, meu senhor, aí vem, apprenez que tout flatteur vit au dépendant de celui que l'écoute. Aprendei que o adulador vive à custa de quem lhe dá atenção. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute, né? Vale um queijo, por certo, esta lição, né? Le corbeau, honteux e confus, né? O pobre corvo, então, confuso e envergonhado, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Jurou mais tarde que já não ser noutra apanhado, tá? Então, fiz aqui algumas escolhas para a gente perceber. Então, a gente tem lá no primeiro, né, que eu tinha dito lá, Maître Corbeau est une arme prêchée que nem um fondec um fromage, né? A gente tem a tradução, então, o senhor Mestre Corvo em um galho pousado, no bico tinha preso um queijo apetitoso, né? Então, a gente tem uma tradução rítmica adaptada, né? Quer dizer, a, as sílabas poéticas aqui estão em concordância, né? Ou seja, há uma tentativa dessa emulação das sílabas poéticas, tá? E o queijo apetitoso ali está ali para acrescentar uma nuance sensorial, né? Ou seja, para a gente perceber esse tom fabulesco, para a gente, né, entrar dentro desse universo, tá certo? Que não tinha na versão original, né? E dá mais intenção, né? A raposa, no caso, né? Então, a gente tem uma estratégia, a primeira delas, uma adaptação estilística, né? Do ritmo e da rima, né? Então, a gente tem et bonjour, monsieur de Corbeau, que vous êtes joli, que vos nuits sont beaux, né? Bom dia, mestre Corvo, meu senhor, que bonito sois, que penas, que esplendor. Então, a gente tem a rima, né? Senhor esplendor, que foi para criar a musicalidade, que é também de rimas emparelhadas, né? Que a gente tem também no original. Então, o tradutor emprega essa versão sintática, né? Que bonito sois, em vez de sois bonito, né? Para manter o tom cortês e também rimar, né? E a escolha do tradutor é de recriar a formalidade bajuladora com um registro poético mais acessível, tá certo? Então, a gente teria uma tradução mais literal, que seria: bom dia, senhor Corvo, como sois bonito, como me pareceis belo, tá certo? Então, ele faz a inversão sintática ali, que bonito que sois, né? Para dar mais dramaticidade, então, a essa fala bajuladora, tá? Da raposa. Então, a gente tem outra estratégia, então, só vendo alguns pontos, então, dessa tradução, que é essa amplificação e embelezamento, que parece fazer sentido dentro daquilo que a gente viu como propostas, né, como eixos centrais da obra poética do La Fontaine, certo? Então,
sans mentir, c'est votre ramage, se rapporta a votre plumage, vous êtes le phénix des ôtés de ses lois, né? Palavra que, se a voz tendes maviosa, quanto vossa plumagem é vistosa, sois a fênix, assim, nas florestas daqui. Então, essa palavra ramage, que pode ser gorjeio, né, também, mas canto dos pássaros, né, é traduzida como maviosa, né, um termo raro para expressar, né, esse lirismo que tem dentro da obra original, tá? A inclusão do ó, sim, né? Essas espécies de interjeições ali de fala, né? Reforça também a adulação para o traço cômico, né? Que não tem no original, né? Para fazer essa modulação, né? Essa emulação da cena ali descrita, tá? Então, mas ela respeita, por exemplo, a metáfora da fênix, né? E mantém a ideia também, que é mitológica, que é de Esopo, que é de Fedro também. Tá? Então, a gente tem ali uma tradução literal, seria, sem mentir, se vossa voz se iguala às vossas penas, né? Se iguala, talvez não fosse a tradução mais literal, seria se relaciona, né? As vossas penas, sois a fênix dos hóspedes desta floresta. Tá? Então, a gente vai perceber como a tradução literal apresenta e como a gente teria, né, como a gente tem, aliás, na tradução do autor aqui, essas formulações, essas estratégias, tá? Principalmente para caber na rima, para caber na métrica e para dar o tom, né, poético da obra do La Fontaine. Outro tipo de estratégia que a gente teve foi a recriação dramática, ou seja, a forma de criar essa situação ali, do conflito que está sendo gerado ali, e da questão moralizante, tá? Ou seja, aquilo que o La Fontaine também preza, que é a informação, o sentido daquilo que está sendo passado, tá? Então a gente tem ali, il ouvre un large bec, les yeux tombés s'accroyer. Então ele descerra o bico e assim deixa o queijo escapar. Esse verbo, né, o descerrar, né, é mais arcaico, né, é mais precioso do que abrir, né? Então ele se adequa, né, a esse tom solene, ou seja, o tipo de metáfora que está sendo construída ali, né? Porque a gente tem que observar que a fábula, né, ela hoje tem esse tom mais infantil, mas na época era uma leitura moralizante, né? Então a gente tem esse verbo, né, para expressar também uma certa crítica, né? Ou seja, ele se direciona mais para um tipo de público, para um tipo de leitor, a partir desse vocábulo. E é por isso que o tradutor escolhe então descerra ao invés de abre, né? O uso do assim também, que não aparece no original, sugere essa causalidade, né, dá mais fluidez narrativa, né? Então, assim, né, ou seja, ele ali está em justa posição, né, ele abre o bico, cai a sua presa, vamos assim dizer, então está em justa posição, não tem ali nenhuma marca causal, aqui ele introduz para dar mais fluidez narrativa na tradução, tá certo? Então, essa foi a tradução do Fleury, que a gente acabou de observar, tá? Com essas escolhas mais rebuscadas, tentando trazer esse tom mais falaciano, né, para o texto do La Fontaine, fazendo escolhas mais diversas, talvez, né, com mais adaptação, né, dos versos do La Fontaine, do texto original. Agora a gente vai ter um que é mais próximo, talvez, tentando realmente se aproximar de uma coisa mais ao pé da letra, vamos assim dizer, certo? Então, a gente tem então aqui a comparação já verso a verso para a gente acompanhar, tá? Então, a gente tem Maître Robespierre com Péché, tá? Então, a gente não tem uma tradução para o Péché necessariamente, né? A gente pode traduzir como empoleirado, mas poderia ser pousado também, né? Então, esse empoleirado aqui, ele também faz parte de uma escolha semântica, de uma escolha de sentido, tá certo? De como o corvo se encontra ali,
Então, é uma leitura crítica do texto para se fazer a tradução. Qual a diferença entre pousado, né, e empoleirado, né? Ou seja, demonstra uma certa garra, né, que o corvo tinha ali com o queijo que ele tinha conquistado, né? Mais do que pousado, que seria, ele tem queijo, está tranquilo ali com ele, né? Então, de, faz essa intenção comunicativa, né, de aferrecimento do queijo, quer dizer, a conquista daquilo era importante, né? Tem uma relação com aquilo. Só essa escolha já faz toda a criação dos personagens que estão sendo aqui descritos na fábula, tá? Então, vamos lá para as mais comuns. Então, trazia o seu bico com queijo, que aí, então, diferente lá do nosso outro, que tinha o apetitoso, né? Aqui ele traduz de maneira mais literal, né? Põe o trazia em vez do tinha, talvez, né? Porque o tinha tem uma conotação menos poética, talvez, que o trazia, no sentido de dar um rebuscamento mais poético, né? Lexical para a fábula, tá? Aqui ele também traduz, então, o maître renard, né, por dona raposa, tá? E não mestre raposa, né? Porque a gente também, aqui agora fazendo uma suavização de como a gente percebe, e aqui há talvez uma maior comunicação, né, com o leitor infantil, né, que tem esse tipo de colocação, esse tipo de tratamento, né, já incluído dentro das suas formas de falar. Então, o mestre aqui foi traduzido por Dona Raposa, e ainda permanece um certo tom de solenidade, né, de tratamento, tá? Aí aqui, com o faro aguçado, né, aqui ele traduz também, a gente tem uma personalização, né, da, da raposa diferente, né, que lá era pelo cheiro atraída, né, ou pelo cheiro seduzida, aqui ele põe a ação principal na raposa, né? Ou seja, ela é quem percebe, ela que tem o faro aguçado e se dirige, né? Isso vai fazer mais sentido também com a moral da fábula no final, né? Que ela observou a oportunidade e foi lá ludibriar, né, o corpo, diferente da outra versão, né? Onde ela tinha sido seduzida, né, pelo cheiro do queijo, o que tira dela essa sagacidade, né, que faz parte da moral da fábula. E aqui o autor deixa mais expresso isso, certo? Então, essas formas de representação dos personagens, como a gente viu, que para o La Fontaine é importante, porque eles são recriações arquetípicas, né, da realidade social, fazem mais sentido aqui. E tem essa forma de apresentação mais exacerbada, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, então, aí ele traduz o próximo verso como logo começou o seu cortejo, né? Que a gente teria lá, como eu disse, né? Ele tilinta, né? Vamos assim dizer, ao pé da letra, né? O tinir, né? Mais ou menos, né? Aproximadamente essa linguagem, né? Então aqui é traduzido como logo começou o seu cortejo, né? Que já dá essa intenção de um tipo de voz, né? Como a gente tinha lá, a voz, o tom adocicado, agora a gente tem aqui o cortejo. Então, ele precisou mais, né? Ele conseguiu fazer uma tradução do tom para um cotejar, né? Um cortejar, revelando também esse poder de síntese poético, né? De especificidade das palavras, tá? Nem sempre, né, Letícia? Isso realmente acontece, mas a gente vai percebendo como as escolhas fazem muita diferença, né, na hora que a gente vai fazer essas pequenas escolhas.
na hora da tradução, mais do que simplesmente fazer aquilo que a gente estava vendo de transposição formal, certo? Vou andar mais um pouquinho aqui com a tradução, então, tá? Então, a gente tem bom dia, senhor Corvo, daí é igual, né? E aqui a gente tem, talvez, a maior diferença, né? Que é como sois belo, né? E como você me parece bonito, como me pareceis bonito, por que sorte a minha admirar todo seu esplendor, né? Então, aqui, de novo, uma revelação maior ainda, né? Da raposa como esse ser astuto, né? E dando mais ainda, como é que eu vou dizer assim, falsidade, né? Para essa voz, né? Para esse tipo de lábia, né? Que a raposa está passando, né? Que sorte a minha, né? Já colocando o corvo lá em cima, né? Que é a parte desse flater, né? Desse bajulador, tá? Então, sem mentir, se vossa ramagem, né, se vossa ramagem, ou se vosso canto, se reporta a vossa plumagem, aquele também modifica, né, com a voz tira igual vantagem, como faz com sua plumagem, né? Quer dizer, você tira a mesma vantagem da sua voz, como você tira da sua plumagem, né? Ele faz essa tradução em tom de pergunta, quer dizer, muda a forma como a raposa se dirige ao corvo, né? Mas mantém a ideia da voz, mantém a ideia da plumagem, né? Na tradução. Então, a gente tem a segunda partezinha aqui, então, vous êtes le feniquis des hôtels de Sevois. E aqui ele troca e põe, com certeza, você é o rei dessa mata. Ou seja, teve uma pergunta retórica antes, né, da raposa, que ela própria responde, né, e ela troca aqui, então, o fênix, que o outro autor tinha mantido por conta da origem mitológica dos gregos, do Esopo, que o La Fontaine também mantém, mas aqui ele faz uma relação diferente, põe o rei também para pertencer àquele campo semântico, àquele campo lexical palaciano, né? E de quem realmente talvez, né, o La Fontaine quisesse se dirigir, né? Que era para fazer uma crítica da sua situação social política. E aqui o tradutor, então, pesca essa intenção do autor e põe o rei em vez de fênix, por exemplo, né? Então, a semole corbeau ne sont pas des joailliers, né? Ouvindo essas palavras, o corvo não se basta, a gente já viu, então, essa forma de construção não existe, a gente, então, modifica para não pegar um sentido do qual subverteria, né, a ordem aqui da intenção do autor, né? E pour montrer sa belle voix, né? Ou seja, e ao mostrar a fala nata, né? Que seria e para mostrar sua bela voz, né? Ele abre o bico e deixa cair a sua presa. Então ele põe aqui, ele grasna, deixando cair a sua vasta. Aqui ele opta pelo grasna para fazer esse contraste, né? Do quanto o corvo se enraiveceu e de quanto pouco ele pode, né? Também fazendo uma outra crítica, mantendo a ironia, que são traços do La Fontaine, né? Porque o corvo não tem um canto, ele grasna, né? Ou seja, é um outro tipo, né? Então ele fica envaidecido, ao mesmo tempo revela, né, que essas pessoas que são bajuladas, por exemplo, né, normalmente pouco tem realmente para mostrar, né? São as intenções captadas pelo tradutor que ele põe aqui para traduzir. Tudo isso dentro também da tradução livre, da tradução dos textos poéticos, tá? Os textos literários. Então, a gente tem ali, então, a raposa recolhe bem veloz, né? Que está com o talho também, né? Então, ele fala, apprenez que tu flotter, né? Saiba que o adulador, né? Ou seja, trocando ali na tradução para seria aprenda, né?
Apprenez-vous, né? Aprenda você, né? Aprendeis, né? Que todo flater, ou todo doador, todo bajulador, aqui ele muda de novo para fazer essa construção de uma raposa que é inteligente, que é astuta, né? Então ela não vive dependendo daquele que o escuta, mas ela forja, né, o que é mais conveniente, né, para combinar já com o começo que ela tinha dito lá, de que ela não foi atraída pelo cheiro do queijo, mas sim que o seu faro, né, encontrou, né, vendo essa questão de oportunidade, aqui vai conciliar com esse tipo de tradução. Então, ele mantém uma coesão narrativa, mantém uma coesão do personagem construído para a fábula, né? Então, essa lição vale bem em queijo seguramente, em vez de sem dúvida, ele troca por seguramente, né? Para não ficar ao pé da letra ali. É o corvo muito confuso, quer dizer, ele cortou ali um envergonhado, né? Então, jura, pouco tarde, que não vai mais ser pego nisso. Seria uma tradução mais literal, né? Enquanto a gente tem tarde demais, aprende a não ouvir um intruso e desloca novamente a moralidade da fábula, né? É, porque a gente teve, inclusive, uma outra forma de apreensão dessa fábula, corrigida no século XVII também ali, né? Porque entendeu-se que a raposa ludibriou e ainda saiu ganhando, ou senão seria uma moral boa para ser repassada, né? Então aqui o tradutor já faz essa correção para deslocar a moralidade no caso desses envaidecimentos, no caso aqui do pulo, tá certo? Bom, é isso. A gente poderia ver muito mais detalhes, mas eu acho que a gente já consegue perceber aqui, nessa tradução que a gente fez, nessa tradução que a gente viu, aliás, que a gente viu essas duas formas, como as escolhas, né, fazem essas aproximações e com que elas são fiéis, como a gente tinha visto nas aulas passadas, ser fiel a que propósito, a que premissas, né, a, a que conceitos a gente vai ser fiel na hora da tradução, tá certo? Bom, então é isso por hoje, tá? Na próxima aula a gente continua, tá? Acredito que a gente vai pegar mais um texto literário ainda para a gente fechar essa parte da tradução de textos literários, tá certo? Então, encontro vocês na próxima quarta-feira e boa noite. Boa noite, Letícia. Até mais.